O Código Eleitoral, Lei número 9.100, de 29 de setembro de 1995. E logo depois, às 21 horas, assista capítulo inédito de O Rei do Gado. Imagine se o Brasil tivesse um botão para confirmar a democracia e outro para corrigir. Você sozinho poderia fazer esta operação. Apertaria o botão de corrigir e pronto, eliminaria um erro. Ou apertaria o botão de confirmar e daria vida à democracia. Isso já existe. Agora, com o voto eletrônico, você decide o destino do país com um dedo. 1 minuto com o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Maluf entrou na justiça contra o programa do PSTU. Fernando Henrique fez o mesmo. Eles querem calar estes poucos segundos do PSTU porque dizemos a verdade. Maluf e Fernando Henrique não gostaram que o PSTU mostrasse que eles governam para banqueiros e empreiteiras. Ficaram uma fera porque chamamos o povo a dizer não a essa turma que condena os trabalhadores ao desemprego e ao arroxo salarial. Maluf quer, com uma campanha publicitária de mais de 10 milhões de reais, esconder seu passado de agente da ditadura militar e vender uma imagem de bom moço. Fernando Henrique deu 12 bilhões só para salvar o econômico nacional. Já para o salário mínimo, deu míseros R$12 de aumento. Maluf e Pita são representantes dos grandes capitalistas, sim. Fernando Henrique governa para os banqueiros, sim. Diga não a eles. Diga não. Não vacile. Contra o burguês, vote 16. A imprensa mente. E eu provo isso em nossa cartilha que o senhor já encontra nas bancas de jornais. Meu nome é Enéas, e para a prefeita, doutora Vanir. Que democracia é essa em que a verdade é esmagada em 30 segundos? Somos a terceira maior votação do país. Eles têm todo o tempo do mundo e só dizem mentiras. Leia a nossa cartilha e veja como o senhor está sendo enganado. 56, meu nome é Avanir. Está no ar o programa da coligação Viver São Paulo. Uma cidade melhor para viver. Saúde é o bem maior do ser humano e por isso merece melhor gerenciamento e mais recursos. Foi o que Pinotti mostrou, realizando a melhor administração que São Paulo já conheceu na Secretaria de Saúde do Estado. Continuo funcionária pública por estar trabalhando com o Dr. Pinotti, senão eu já teria pedido demissão. Mais do que em qualquer outra área, a boa administração na saúde representa um gesto de respeito para com o cidadão que está sofrendo e procura atendimento para si ou para seus familiares. Na Secretaria da Saúde, Pinotti colocou hospitais e centros de saúde em pleno funcionamento, criando mais de 30 mil empregos. Criou formas de valorização do servidor, que passou a receber salários dignos. Com isso, o atendimento foi dinamizado. Os hospitais e postos de saúde passaram a funcionar com toda a sua capacidade. Além de cuidar da prevenção das doenças, os postos passaram a atender e resolver todos os casos médicos de menor complexidade. Alguns postos funcionavam em 3 turnos e outros durante as 24 horas do dia. Uma ambulância na porta transferia os casos mais graves. Para realizar tudo isso, lutei e consegui mais recursos dos governos estadual e federal. Implantei os programas da mulher, da criança, do adolescente, do trabalhador e da terceira idade nos postos de saúde, que tinham remédios para serem fornecidos aos pacientes. Contei sempre com excelentes colaboradores. Tudo era absolutamente gratuito. Pinotti proibiu terminantemente a cobrança nos hospitais públicos. A terceirização da saúde, que contrata serviços e que busca lucro, foi reduzida pela metade. Quando utilizada, era submetida a uma fiscalização rigorosa, evitando a ocorrência de problemas como as tragédias de Caruaru e Santa Genoveva. Saúde não é mercadoria para ser comprada ou vendida, mas um direito do cidadão. Se for privatizada ou terceirizada, cada um terá a saúde que merece, entre aspas, de acordo com o dinheiro que tem. Isso é uma perversidade que só se corrige organizando um sistema de saúde público e gratuito, acessível a todos e acabando com a contratação de serviços que fraudam, tipo Caruaru
ou Santa Genoveva. Além de tudo que vimos, a administração de Pinotti na Secretaria da Saúde do Estado foi marcada por resultados concretos. De 26 milhões de atendimentos em 1986, passou-se a 51 milhões em 1990. Os atendimentos odontológicos cresceram de 5 para 10 milhões e as internações de 204 mil para 420 mil. A vacinação chegou próximo de 100% para todas as crianças em todos os tipos de vacina. Acabaram as mortes por sarampo e concretizou-se o fim da paralisia infantil em São Paulo. A mortalidade infantil caiu de 33 para 26 por mil. 7 mil crianças a cada ano deixam de morrer em São Paulo. O atendimento de emergência melhorou com as ambulâncias de resgate. As mulheres foram beneficiadas com planejamento familiar em todos os postos de saúde. Conseguimos estes resultados para as pessoas de São Paulo com muito esforço, mas com alegria. Infelizmente, quase tudo foi destruído, mas pode ser reconstruído na cidade de São Paulo. Temos aqui 9 mil leitos públicos, 400 centros de saúde e 5 enormes ambulatórios de especialidades, que se funcionassem bem, poderiam atender a todos com dignidade, eficiência e próximo da sua casa. Eu sei como fazer isso e, como prefeito, vou fazer, cumprindo a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. A frase, saúde é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, deixará de ser uma frase vazia na nossa cidade. Começa agora o programa de quem tem um plano de desenvolvimento para São Paulo. A minha candidatura a prefeito de São Paulo está baseada em 3 ideias fundamentais: continuar o que está dando certo, corrigir o que está dando errado e fazer o que precisa ser feito. É com base nestas 3 ideias que eu vou conduzir a minha candidatura. E é com base nelas que eu quero ser prefeito da minha cidade. No programa de hoje, Metrô. Nos últimos 4 anos, os engarrafamentos em São Paulo duplicaram. Em maio deste ano foi batido um recorde: 241 quilômetros de carros, ônibus e caminhões engarrafados. Nas grandes avenidas da cidade, o trânsito às vezes não passa de 10 quilômetros por hora. Aqui em São Paulo, sofre quem tem carro e mais ainda quem não tem carro. Principalmente quem mora na periferia. É obrigado a passar até 4 horas por dia num ônibus, só para ir e voltar do trabalho. O trânsito, na verdade, atormenta as pessoas, desperdiça tempo e dinheiro, faz mal para a economia, prejudica muito a cidade. E como eu tenho mostrado aqui no programa, nós temos um plano de desenvolvimento para São Paulo. E nele, a melhoria da qualidade do transporte é fundamental. Nós vamos ampliar o metrô e construir novos corredores de ônibus na cidade. Assim, São Paulo vai ter um transporte mais rápido e confortável. Isso melhora o trânsito da cidade e a qualidade de vida do cidadão. E, acima de tudo, abre caminho para o desenvolvimento. Toda vez que você entrar no metrô, você está entrando um pouco na história de Serra. Quando foi secretário do governo Montoro, ele conseguiu recursos para levar o metrô até Itapera. Quando foi ministro do planejamento, Serra conseguiu dinheiro para levar o metrô até Alto Curuvi, Vila Madalena e Guaianazes. Tá vendo? Se tem alguém que sabe como conseguir dinheiro para ampliar o metrô, esse alguém é o Serra. Acelera São Paulo. A prefeitura vai participar da ampliação do metrô. Metrô é o transporte ideal para uma cidade do tamanho de São Paulo. O metrô encurta distâncias, economiza tempo. E onde ele chega, os imóveis se valorizam, surgem investimentos, novas oportunidades de emprego. O metrô, na sua origem, foi criado pela Prefeitura de São Paulo. Depois, o controle passou para o Estado. Isso não está certo. A Prefeitura deve voltar ao metrô, agora como sócia do governo do Estado. E juntando os esforços da Prefeitura, do governo estadual e a colaboração do governo federal, nós vamos poder ampliar e muito o metrô de São Paulo. Serão 4 novas linhas: Capão Redondo Largo 13, Paulista Vila Sônia, Ana Rosa Oratório e Osasco Santo Amaro Jurubatuba,
que vai ser feita utilizando a atual linha do trem metropolitano, que nós vamos transformar em metrô de superfície. A prefeitura tem recursos para participar da ampliação do metrô. E eu vou trazer a iniciativa privada para participar também. Além disso, eu sei onde buscar financiamentos nacionais e internacionais para acelerar a execução das obras. Nos próximos programas, você vai conhecer as propostas de Serra para construir novos corredores de ônibus, melhorar o transporte coletivo entre os bairros e participar da conclusão do anel rodoviário para evitar que os caminhões atravessem a cidade. São Paulo pode tudo, pode ser o que quiser. Essa é a nossa cara, é assim que a gente é. Serra é quem a gente quer. Onde o metrô chega, os imóveis em torno das estações se valorizam muito. Para que sejam construídos prédios maiores, os empresários terão que pagar mais para a prefeitura, que vai usar esses recursos na ampliação do metrô. Os problemas de trânsito e transporte coletivo não se resolvem com obras de fachada, mas sim com intervenções corajosas. Não são 2 ou 10 avenidas e túneis que vão resolver o problema da cidade. São Paulo precisa mais metrô, mais corredores de ônibus, porque não é possível que o prefeito cuide apenas de um pedaço da cidade. É preciso cuidar de São Paulo como um todo. São Paulo engarrafada tá querendo andar ligeiro. Quero uma solução que resolva por inteiro, pra melhorar a vida de um povo trabalhador. São Paulo tá com Serra, porque Serra é metrô. Está começando agora o programa que tem propostas e soluções para São Paulo, sim. O programa da Erundina Prefeita. No programa de ontem, a Erundina mostrou como a prefeitura vai ajudar os desempregados. No programa de hoje, eu vou falar de nossas propostas na área da saúde da mulher. Gostei. Quando ficou grávida pela primeira vez, Carla Magalhães tinha apenas 13 anos. O segundo filho veio logo depois, aos 15 anos. Carla se sentiu perdida. Eu não sabia como me cuidar, como era meu corpo por dentro direito. Aconselhada pelas vizinhas, Carla resolveu procurar um posto de saúde e encontrou apoio e informação. Estas imagens são do tempo da Erundina Prefeita. Toda mulher tinha pré-natal completo, podia fazer exames regularmente e participava de reuniões sobre planejamento familiar. Então eu aprendi a me conhecer mais, a gostar mais de mim. É mesmo muito importante a mulher se conhecer melhor para aprender a cuidar do seu corpo, da sua saúde. Para isso, além do atendimento médico, ela precisa de apoio e muita informação. Quando eu fui prefeita a primeira vez, nós implantamos o Programa de Saúde Integral da Mulher. A mulher precisa de um atendimento diferente em cada momento da sua vida. Quando é menina e depois adolescente, quando se torna mãe, quando quer planejar direito sua família e mais tarde na menopausa e na terceira idade. Nosso compromisso é que este programa volte a funcionar com a eficiência com que funcionava no meu tempo. Veja agora as soluções da prefeita Erundina para a saúde da mulher. Ela já fez e vai voltar a fazer. Todos os postos de saúde vão fazer o pré-natal. O médico vai acompanhar a gravidez durante os 9 meses. As mamães terão direito ao acompanhante na hora do parto. Os cursos de planejamento familiar voltam a ser dados nos postos de saúde. Os exames preventivos de câncer poderão ser feitos regularmente nos postos e hospitais. Erundina, sim para a saúde. Cuidar da saúde da mulher é muito importante. Não só para ela, é importante também para toda a sociedade, que a participação da mulher está ficando cada vez maior. Está crescendo muito o número de mulheres que são chefes de família e que precisam cuidar muito bem da saúde para ganhar o sustento delas e dos filhos. A prefeitura vai voltar a ajudar as mulheres vítimas de violência. Vamos reativar a Casa Eliane de Gramont e as Casas Abrigo, que funcionavam muito bem quando eu fui prefeita a primeira vez. Erundina, sim. 13. Na prefeitura de Erundina, o serviço de saúde era de primeira qualidade. Veja a opinião da população em pesquisa do Instituto Gallup em 1992. 73% dos usuários de hospitais consideraram o atendimento rápido. 75% elogiaram os serviços de enfermagem. 85% falaram de atenção e cortesia dos médicos. Saúde era assim no primeiro governo de Erundina. Vai ser melhor ainda com Erundina de volta à prefeitura.
São Paulo declara seu amor por Erundina. Todo mundo falou que você é muito simpática. Eu estava ali na Praça Teodoro falando, né? E eles falavam assim, pastor Erundina é simpaticíssima. Que bom. Nossa, mas ela é igualzinha na televisão. Luísa Erundina. Patrimônio, coragem, determinação, firmeza. Solteira, Erundina adotou uma cidade inteira para cuidar. São Paulo é hoje sua razão de viver. Por isso, Erundina só quer uma coisa: deixar como herança para nossos filhos uma São Paulo mais saudável, mais organizada e mais humana. No próximo programa, eu vou continuar falando de nossas propostas para São Paulo. Até lá. Erundina prefeita, Mercadante vice, o PT que diz sim. Mais de 3 horas para ir e voltar do trabalho. Congestionamentos que num único dia chegam a 200 quilômetros. Um metrô com menos de 50 quilômetros de extensão. Será que ninguém vai conseguir ganhar a guerra cotidiana do trânsito e do transporte em São Paulo? Enquanto o metrô de São Paulo tiver a dimensão que tem hoje e continuar apenas nas mãos do governo do estado, o drama de milhões de paulistanos vai continuar. Não dá para entender por que o prefeito não pode construir o metrô. Também não compreendo por que a cidade tem tão poucos corredores de ônibus. É um absurdo que os mais de 150 quilômetros de trens urbanos não sejam administrados pelo município. Transporte coletivo tem de ter gerenciamento único e é um assunto da prefeitura. Compromisso de governo, municipalização do metrô e trens urbanos, construir mais corredores de ônibus e informatização dos semáforos. Foi impressionante a manifestação de apoio dos taxistas à candidatura Campos Machado durante a festa dos 50 anos do sindicato da categoria. Campos Machado sempre esteve ao lado da categoria e a categoria hoje quer retribuir dessa forma, dando seu apoio. Com a presença do presidente do PTB paulista, Gastone Rigg, e do ex-governador Luiz Antônio Fleury, os motoristas de táxi deixaram claro que já fizeram sua opção. Quem é Campos Machado? O trabalho que ele realizou pela categoria, o que ele tem feito por São Paulo. A São Paulo feliz que Campos Machado vai construir. A ligação entre os taxistas e eu é muito antiga. Hoje, portanto, eu recebo esse apoio como estímulo e incentivo à minha luta para chegar à Prefeitura de São Paulo. Campos Machado vai fazer nossa cidade mais feliz. Parece brincadeira, mas os trabalhadores têm sido esquecidos nos programas de saúde pública. É preciso lembrar que os atendentes, os auxiliares, os técnicos de enfermagem constituem a espinha dorsal do setor. Não se pode desenvolver um programa concreto de saúde pública sem eles. Vamos mudar isso? Boa noite. No ar, TV Coração. Hoje vamos falar sobre habitação popular, mais especificamente sobre o projeto Singapura. Ontem eu olhava para São Paulo, eram tantos seus problemas e nenhuma solução. A beleza convivendo com a tristeza, toda a nossa esperança indo pela contramão. Hoje o coração dessa cidade sabe o que é sentir felicidade. Ao ver São Paulo mais e mais bonita, e ver sumir de ver suas favelas, surgindo Singapura sobre elas, pra abrigar de ver nossos irmãos. E amanhã quero ver o fim dessa desigualdade. Quero Singapura por toda a cidade. Quero ver meu povo mais feliz. Não deixe o Singapura acabar. Vote 11. Vote Pita. O dinheiro conseguido pela Prefeitura de São Paulo para novos financiamentos do projeto Singapura junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, um órgão internacional que financia projetos sociais de grande importância, acaba de chegar a São Paulo,
e os editais de concorrência para as novas obras já estão em todos os jornais. Nesta nova etapa, mais 11 favelas serão beneficiadas. Novas favelas beneficiadas pelo Singapura: Heliópolis, Nicarágua, Vila Paz, Madeirite, Parque Continental, São Domingos, Caramazal, Sucupira, Morro da Esperança, José Paulino dos Santos e Sítio Jaraguá. Nesta nova etapa, serão construídas mais 7.500 unidades do Singapura. Serão mais 7.500 famílias que irão realizar o maior sonho de suas vidas. O contrato foi assinado no mês passado em Washington e contou com a presença de Paulo Maluf e Celso Pitta. É a primeira vez em sua história que o BID financia casas populares. E isso porque ele foi considerado um projeto de urbanização. Segundo o BID, o Singapura é um exemplo para o mundo todo. Well, it started by the time I was Secretary of Finance. Esta é, sem dúvida, uma boa notícia para a cidade. O Singapura está chegando em mais 11 favelas. Aos poucos, a gente vai conseguindo mudar a cara da cidade. E vai chegar o dia onde, no lugar de favelas, São Paulo vai ter somente Singapuras. Sem falsa modéstia, fico orgulhoso quando falo do projeto Singapura. Cada vez que inauguro um novo conjunto e vejo os olhos das pessoas brilhando de felicidade, me dá a exata dimensão social deste projeto. E me dá cada vez mais a certeza de que valeu a pena ter enfrentado todas as dificuldades para que ele pudesse sair do papel e virar uma realidade. A maior dificuldade de todas, sem dúvida, foi a falta de recursos. E tudo que foi feito até agora foi quase que exclusivamente com o dinheiro da prefeitura. E isso não é normal. Projetos como esse sempre foram em grande parte financiados pelo governo federal. Para vocês terem uma ideia do que estou falando, já foram comprometidos até este momento, com recursos da prefeitura, 235 milhões de reais, dos quais até agora recebemos apenas 5 milhões do governo federal. Todo o resto saiu dos cofres da prefeitura. Apesar de todo esse esforço, tem gente que acha muito pouco o número de unidades feitas até agora. Se eles soubessem como foi difícil fazer, talvez entendessem como é difícil também ser prefeito de uma cidade do tamanho de São Paulo. Até o final do ano, entrego 8.700 apartamentos e mais 6.700 unidades urbanizadas, ou seja, com água, luz, esgoto, ruas pavimentadas e principalmente com título de propriedade. Se a gente partir do princípio de que em cada uma dessas residências moram pelo menos 4 pessoas, até o final do ano, o Singapura já terá mudado a vida de 62 mil pessoas. Deixo ainda em construção 9.800 novas unidades. Ou seja, é o Singapura levando alegria a mais de 100 mil pessoas. E o mais importante, deixo a prefeitura com a certeza de que o caminho para a urbanização de todas as favelas de São Paulo já foi encontrado. E que será uma pena, uma grande pena, ver todo esse trabalho jogado fora. É por isso que não me canso de dizer, quem vota no Pitta não está apenas escolhendo um novo prefeito, está tendo a certeza, isto sim, de que todo esse trabalho vai continuar. E agora vamos ouvir Celso Pitta, que desde o primeiro momento é um dos maiores defensores do Singapura. Eu fui uma das primeiras pessoas que conheceu detalhadamente o projeto Singapura e me entusiasmei com ele desde o primeiro momento. O Singapura, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é somente um projeto de verticalização de favelas. Este é apenas o seu lado mais visto. Essa é apenas a visão de quem passa pelas avenidas. As pessoas acima de tudo. Mas só quem já entrou num Singapura sabe que ele é muito mais do que isso. Ele é respeito, ele é dignidade. O Singapura é o primeiro projeto a compreender que para resolver o problema de uma favela é preciso, antes de tudo, entender a cabeça das pessoas que moram lá. É preciso saber ouvir as suas aspirações e, sobretudo, respeitar seus sonhos. O projeto Singapura significa também
que pela primeira vez e de forma concreta, uma prefeitura não deu as costas para a favela. Ao contrário, abriu seus braços, entendeu os seus problemas e apresentou uma solução. Singapura, reconhecimento nacional e internacional. Por tudo isso, uma das maiores prioridades do meu governo não podia deixar de ser o Singapura. Aliás, quero deixar uma coisa muito clara. Daqui para frente vai ser muito mais fácil triplicar e quadruplicar o número de Singapuras em São Paulo, pois hoje ele é um projeto respeitado de ponta a ponta no Brasil e respeitado também por importantes financiadores internacionais. 60 mil novas unidades, 240 mil pessoas beneficiadas nos próximos 4 anos. Duro foi o início, e justiça seja feita. Não fosse a garra, a determinação do prefeito Paulo Maluf, jamais o Singapura teria saído do papel. Falando de números concretos, em 4 anos vou fazer 60 mil novos apartamentos, beneficiando 240 mil pessoas e levando o projeto Singapura para mais 72 favelas. Muitas vezes, para dar segurança e melhorar a vida das pessoas, é preciso ter coragem para aprovar leis polêmicas e ousadas, como a lei antifumo e o uso obrigatório do cinto de segurança. Mas, aos poucos, São Paulo inteiro percebeu o seu acerto. E o que começou como polêmica acabou virando sucesso nacional. Segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, 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 segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você viu o resultado, depois de 9 meses você viu o resultado. Segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, 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 segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, 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 tchan. Acredite em quem já fez. Vote em quem vai continuar segurando o tchan. Vote 11. Vote Pita. Como os senhores podem notar, todos os candidatos são repetitivos, todos os candidatos pretendem resolver tudo em São Paulo, todos os candidatos não têm nada de novidade. Eu sou candidato do povo, vamos implantar em São Paulo um sistema viário compatível com o aerotrem, vamos fazer que esse valão de São Paulo, que é o Tietê, se torne viável com o Tietê subterrâneo, vamos fazer com que São Paulo tenha um transporte urbano compatível com a necessidade da sociedade. Paulistanos, nasci em São Paulo, me formei professor de Educação Física, advogado, arquiteto e engenheiro civil. Hoje professor da FATEC. Sou funcionário público há 35 anos. Conheço bem a atual administração e as anteriores. Fui por 2 vezes administrador regional. Criei e fui superintendente das usinas de asfalto. Com muita bagagem, queremos colaborar para a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Aos nossos simpatizantes, para vereador, votem 20. Outro dia, já tarde da noite, eu estava em meu escritório quando alguém me disse que tinha um moço desesperado querendo falar comigo. Senti no meu coração de recebê-lo naquela hora. Ele entrou e eu pedi que se sentasse, mas ele agradeceu e ficou em pé. Quando lhe perguntei em que poderia lhe ser útil, para minha surpresa, esse moço começou a chorar. Ele me disse que não queria nada, apenas queria saber se um prefeito poderia fazer alguma coisa pelos desempregados. Ainda chorando, me disse que estava desempregado há meses. E há uma semana sua esposa e filhos haviam deixado sua casa porque ele não conseguia mais colocar o pão de cada dia sobre a mesa. Vi naquele moço o retrato do que está acontecendo no Brasil. O desemprego fere, humilha, tira a dignidade do ser humano. A situação é grave. Nas Olimpíadas, muitos recordes foram batidos. Mas na Grande São Paulo, o governo bateu um triste recorde. 1.400.000 desempregados. Como prefeito, vou destinar 300 milhões de reais por ano para o programa de emprego mínimo.
Francisco Rossi não faz promessas. Mostra o que já fez e o que vai fazer por São Paulo. Como prefeito, Rossi diminuiu o desemprego na cidade de Osasco, atraindo empresas e criando vários projetos de empregos para a população mais carente. Como prefeito de São Paulo, Rossi vai criar um programa para gerar mais de 200 mil empregos. Programas como o do emprego mínimo, da mãe crecheira e outros. E isso não é promessa, é verdade. Pode acreditar. Com Francisco Rossi, São Paulo vai ter soluções de verdade. No meu governo, você não vai ser tratado como um número, como um objeto descartável. Você vai ser tratado como um ser humano digno. Sou o único candidato que pode falar tudo isso olhando nos seus olhos e você sabe que pode acreditar. Eleitor, São Paulo é hoje, nesse país, a capital de tudo. Falta-nos saneamento básico, emprego, saúde, educação, transporte coletivo, segurança. Vamos juntos descobrir como São Paulo pode ser a maior e melhor do mundo, com Carlos Alves para prefeito. Número 44. O senhor sabe que 2/3 de todo o dinheiro que o governo arrecada vão para o pagamento de juros? Esta e outras informações o senhor encontra em nossa cartilha, já nas bancas de jornais. Meu nome é Enéas e para a prefeita, a doutora Vanir. É por isso que não sobra dinheiro para nada. Pontes e viadutos são construídos, enquanto a saúde e a educação estão caminhando para o fundo do poço. 56. Meu nome é Avanir. Está no ar o programa da coligação Viver São Paulo. Uma cidade melhor pra viver. Para Pinotti, a educação é a base para a solução de todos os problemas. Saúde, segurança, emprego e desenvolvimento. Como secretário da Educação, Pinotti criou o Profic, Programa de Formação Integral da Criança, que pôs mais de 500 mil crianças em tempo integral nas escolas públicas do Estado, recebendo reforço escolar e 3 refeições diárias. Praticavam esportes e tinham outras atividades. Isso tudo sem precisar construir nenhuma nova escola. Quem ganhou com isso foi a família. Foi muito benéfico para a comunidade, para os pais e alunos, e tinha também uma integração muito grande entre a comunidade e escola. Os resultados foram ótimos. Reduziu-se a repetência e as crianças completavam seus estudos e os pais podiam trabalhar com tranquilidade. Eu entrava às 8, né? Ela entrava às 7, aí eu trazia ela e de tarde eu vinha buscar. A alimentação era inteira, tinha o café, o almoço, né, café da tarde. Tinha aula de educação física, aula de educação artística. A gente tinha um reforço aí do estudo da gente, no caso para quem estava mal era muito bom, entendeu? O Profic, né, eu achei ótimo porque teve ótimo aproveitamento nos estudos dela. É por aí que se começa a pôr fim nas desigualdades sociais. E é por aí também que se tira de forma definitiva a criança da rua. O ensino é a maior arma que a democracia tem para oferecer oportunidades iguais a todos. Mas para isso, tem que oferecer mais na escola para quem tem menos em casa. O Profic voltará a ser oferecido em todas as escolas públicas da nossa cidade. É necessário também aumentar muitos cursos profissionalizantes que atendam às necessidades do mercado atual de trabalho para que os jovens possam trabalhar se assim quiserem e continuar a estudar se desejarem. Essa também é uma das formas de se combater o desemprego. A principal preocupação de um pai, e eu também sou pai, é com o futuro do seu filho. Vê-lo formado, trabalhando e levando uma vida digna é o sonho de todos nós. O estudo e a formação profissional são básicos para isso. Como prefeito, os cursos profissionalizantes serão em número suficiente para atender os nossos jovens. Mas o ensino não é só para crianças. Como secretário da Saúde, Pinotti criou as escolas abertas de formação profissional que ofereciam uma segunda oportunidade para todas as pessoas que não puderam completar seus estudos na época certa.
Cursos de auxiliares de enfermagem, operadores de raio-x, citotécnicos e outros foram implantados através de salas de aulas nos próprios locais de trabalho. A oportunidade que o professor Pinotti ofereceu foi muito importante, porque na área de hospital administrativo eu não teria carreira em hospital do estado. Como instrumentadora, sim, tem chance de crescer. Mais de 15 mil pessoas usufruíram desta oportunidade sem deixar de trabalhar e receber os seus salários. Pois é, a pessoa pode completar seus estudos e se formar para ter melhores condições de trabalho e de salário. Todo mundo tem direito a uma segunda oportunidade. Eu comecei aqui como boy, a empresa me ajudou bastante e no trabalho eu tinha aulas de contabilidade, inglês e hoje eu estou numa posição melhor. Na verdade eu tive que escolher entre trabalhar ou estudar, porque as duas coisas juntas não davam. É pela educação que se resolve os maiores problemas de um país e das pessoas. E se dá o salto para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento humano, que é o que precisamos para o Brasil e particularmente para São Paulo. O desenvolvimento econômico vem como consequência. A prefeitura será para mim uma oportunidade para retomar esses projetos educacionais importantes para você e fazer, com muita alegria, da educação o que na realidade ela deve ser, um poderoso instrumento de igualdade social. Eu tenho absoluta certeza que o Dr. Pinotti, prefeito de São Paulo, ele dará uma estatura, dará uma altitude muito grande a esse cargo e fará uma grande administração por essa grande cidade. A gente quer ver trabalho pra valer. Se você acreditar, vai dar. Saúde, educação, emprego e lazer. Pinotti é o nome certo pra valer. São Paulo tem cura, Pinotti na prefeitura. Pinotti vai fazer uma cidade melhor pra viver. São Paulo tem cura, Pinotti na prefeitura. Pinotti vai fazer uma cidade melhor pra viver.